Olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa segunda aula do quarto bimestre, a gente vai fazer a classificação dos seres, em seres vivos e seres não vivos. Na aula passada, a gente falou sobre os recursos que a gente encontra na natureza, né? Os recursos naturais. Então, os recursos naturais são aqueles que a gente tira da natureza e utiliza na nossa vida para alguma coisa. Nessa aula agora, a gente vai fazer essa classificação dos seres. Então, por exemplo, nessa paisagem que eu trouxe, né, que é como se fosse uma imagem, né, que eu tiro uma foto num momento, então naquele momento eu tenho alguns elementos, algumas características. E aqui eu tenho, sempre, né, em qualquer paisagem, eu vou ter seres vivos e seres não vivos. Então, por exemplo, nessa imagem, nessa paisagem, quais seres vivos eu tenho? Eu tenho o homem, eu tenho uma mulher, eu tenho um cachorro, eu tenho um homem mais velho, né, que a gente pode chamar de idoso, eu tenho uma ovelha, eu tenho as árvores, eu tenho arbustos aqui atrás. Então, esses são os elementos vivos, né? Então, as plantas têm vida, os animais têm vida e os seres humanos, as pessoas, têm vida. Então, são seres vivos. E os seres não vivos? Os seres não vivos, né, são aqueles, né, que não têm vida, né, basicamente. Então, as nuvens, o céu, o sol, né, aqui o sol não está aparecendo, mas está um pouco amarelo, né, amarelado o céu, então a gente percebe, né, que tem sol aqui. A casa, então a casa foi construída pelo ser humano, mas ela não tem vida. Então, a casa é um ser não vivo. O que mais que a gente tem aqui? Uma cesta, né, cesta também aí fabricada, feita pelo homem. As roupas, né, bota, boné, camisa, vestido. Então, esses elementos não têm vida, então são seres não vivos. E todos os demais, animais, vegetais, pessoas, têm vida, então são seres vivos. E nós temos outras paisagens, né? A gente tem diversas paisagens, depende de onde nós estamos, né, de onde nós estamos olhando. Mas nós vamos ter sempre elementos vivos e elementos não vivos. Às vezes nós temos mais elementos da natureza e menos elementos construídos pelos homens. Ou nós vamos ter algumas paisagens que têm mais elementos construídos pelos homens e menos natureza. Então, por exemplo, nessa daqui, como nós estamos num parquinho, a gente tem, né, bastante natureza, né? A gente tem aqui grama, temos alguns animais, ó, joaninha, libélula, borboleta, abelha. Nós temos, então, os seres vivos, né? Os animais, todas as plantas, a vegetação e as crianças, né? Os seres humanos. Então, tem aqui 3 meninas e um menino. E os seres não vivos, né? Nós temos a cerca, nós temos aqui o escorregador, o balanço, né, que foram construídos pelos homens, né, pelas mulheres, né, pelo ser humano. Então, são seres não vivos. E os seres vivos, né, as crianças, os animais, a grama, a vegetação. Então, nós temos aqui, né, paisagens com mais elementos da natureza e paisagens com mais elementos construídos pelos homens, né, como prédios, automóveis, helicópteros, as estradas, casas, enfim, né, todos os objetos construídos pelo ser humano. Então, essa paisagem, né, ela é mais artificial, que a gente fala, né? Por quê? Porque foi construído pelo homem. E nessa primeira imagem é uma paisagem natural, né, porque tem elementos aqui da natureza. E o que a gente encontra, né, até na cidade aqui, é uma mescla, né? Quanto mais na cidade, mais urbano, mais elementos construídos pelo homem. E quanto mais afastado, né, mais vamos encontrar elementos da natureza. Mas hoje em dia, né, é difícil ter locais, né, ao menos sejam locais muito afastados, que tenham apenas elementos da natureza, né? Sempre a gente vai encontrar ali algum elemento construído pelo ser humano. Bem, e aí qual que é a atividade de hoje? A gente vai fazer essa classificação dos seres vivos e dos seres não vivos. Então, ó, em nosso planeta nós temos seres vivos, pessoas, animais, plantas, etc. E seres não vivos, o sol, a água, a terra, a montanha, casas, fábricas, etc. No exercício 1, observe a imagem abaixo e escreva quais são seres vivos e quais são seres não vivos. Escreva todos os que você encontrar.
Então vamos lá, qual a imagem que é? Essa daqui, né? Eu pus em preto e branco, né? Porque como vocês fizeram a impressão, né? Enfim, alguns, né? E aí seria em preto e branco mesmo. Então nessa paisagem, quais são os seres vivos e quais são os seres não vivos que vocês encontram? Ó, então eu vou falar aqui alguns, aí depois vocês completam. Então, ó, seres vivos, ó. Nós temos aqui a vaca, o coelho. Seres não vivos, nós temos aqui o trator, né, essa carroça, trator, tá? Então não vou falar todos, mas é isso que é para vocês fazerem. Olhar essa imagem, observar e identificar quais são seres vivos, aí vai escrevendo aí, todos que você encontrar. E quais são seres não vivos, tá bom? Certo? Esse é o 1. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. E o exercício 2, agora vamos separar, vamos classificar esses seres vivos. Separar em animais e vegetais. Então, todos esses que você encontrou de seres vivos, quais deles são animais e quais deles são vegetais? Aí copia daquele primeiro que você encontrou. Todos os animais que você encontrou, você escreve lá. Todos os vegetais que você encontrou, escreve lá. E o 3, agora separe os seres não vivos que você encontrou na imagem. Então, a gente classificou, separou os seres vivos, agora a gente vai classificar, separar os seres não vivos que você encontrou. Então, vê lá o que você escreveu, quais de todos esses que você escreveu lá no 1, no exercício 1, foram feitos pelo ser humano? E quais são encontrados na natureza? Certo? Então, de todos aqueles que você achou, quais que são encontrados na natureza, quais são naturais, e quais foram fabricados, quais foram feitos pela mão do ser humano, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp. Bem, é isso, então, até a próxima aula. Na próxima semana, então, a gente entra na atividade 3, a gente vou fazendo assim, né, uma por semana, são 8 atividades no total desse quarto bimestre, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, dúvidas, mande lá no WhatsApp.